alguém aí? Está ouvindo bem, Alessandra? Está ouvindo? Cadê o Rodrigo? Tá passeando? Tá bom. Bom, irmãos, então vamos dar prosseguimento aqui ao trabalho. Então nós falamos que a mensagem do Senhor proclamada por Malaquias é assim constituída. Primeiro, Deus reafirma seu fiel amor a Israel. Ou seja, Deus ama aquele povo e não é só naquela ocasião, Ele ama até o final. Nós sabemos quando estudamos a Escritura que todas as nações irão a Jerusalém. Isso é literal, não é apenas uma fantasia, mas é literal. Todas as nações irão, todos os anos, a Bíblia diz, a Jerusalém adorar a Deus, né? E lá estarão então reunidas todas as 12 tribos, né? Que quando Jesus vier e estabelecer o reino milenar, após a grande tribulação, então o Senhor reunirá todas representantes de todas as tribos de Israel, ou seja, as 12 tribos estarão lá representadas. Nós não estamos falando aqui que todos os israelitas ou judeus serão salvos de jeito nenhum, porque tem muitos que não creem, e ainda mesmo durante o período da grande tribulação, que praticamente toda a nação vai reconhecer Jesus como Messias, mas muitos fugirão. E também naquela ocasião tem gente que já morreu há muito tempo, não só agora, mas durante todo o tempo da grande tribulação, que eu creio que será em breve, mas todos os representantes de todas as tribos estarão em Jerusalém, literalmente, né? Então, Deus reafirma seu fiel amor a Israel, segundo o seu concerto. O amor de Deus ao povo, irmãos, a todos, e aí é quando nós estudamos a Bíblia e diz que o Senhor amou a todos os seres humanos, Deus amou, né? É quando o Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, todos têm direito, mas precisam crer, né? Tenham a vida eterna, né? Todos têm direito à vida eterna, mas é aqueles que receberem, que crerem, que permanecerem na presença do Senhor, que assimilarem, receberem esta bênção. Então o Senhor, Ele ama a todos, segundo o seu concerto, por conta de uma promessa que Ele fez lá no princípio, né, que nós sabemos, lá com Abraão, né, e também lá em Gênesis 3, também Ele fez uma promessa de que viria Jesus, né, o seu Filho. Então, Ele, por amor à sua promessa, seu concerto, no capítulo 1, versículo 2 a 5, pode colocar aí, Lucas, Malaquias 1, capítulo 1, 2 até o 5, vamos ler. Alguém pode ler? Amém. Essa questão de Esaú e Jacó, irmãos, eu tenho até aqui um estudo, depois eu vou colocar lá no grupo, tá? Porque nós não temos muito tempo e isso é importante que a gente estude, nos aprofundando, para que a gente não tenha problema, né? Não tenha dificuldade de ver, porque existe uma série de confusões com relação a isso, né? Mas eu vou colocar lá no grupo, depois os irmãos vão dando uma olhada, tá?
Então Deus reafirma seu fiel amor a Israel, ou seja, o povo que ele separou para isto, né? Para receber o conserto, as alianças, o culto, as promessas. Tal. Então, em segundo lugar, Deus repreende os sacerdotes por serem vigilantes e infiéis do relacionamento entre o Senhor e Israel, segundo o concerto. A partir do versículo 6, nós não vamos ler porque é muito longo esse texto, tá, irmão? A partir do versículo 6, do capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 9, o Senhor trata toda essa questão. Ele chama a atenção aqui, irmãos, e aí os irmãos vão ler, vão estudar. Ele chama a atenção do ensino que aquele povo, naquela ocasião, estava levando para as pessoas. Isto é muito sério, sabe por quê, irmãos? Porque hoje nós recebemos do Senhor algo, é como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, recebi do Senhor aquilo que eu entreguei para vocês, eu recebi do Senhor. Né? E aí durante toda a Bíblia nós entendemos que o Senhor, Ele nos dá algo poderoso. Né? Quando o Senhor está seus últimos momentos de ensinamento, Ele diz que Ele chama os discípulos e diz que eu vos dou poder sobre todas as coisas. Eu vou para o Pai, mas eu deixo essa orientação com vocês, para vocês trabalharem, abrir novos horizontes, para que as pessoas possam entender quem sou eu. Né? Ensine as nações, constitua novos discípulos, e nós somos constituídos novos discípulos, para ensinar, para levar a palavra. Né? Então, nós somos chamados também para isso. Né? E aí, quando nós, com aquilo que o Senhor nos deu, coloca dentro de nós o Espírito Santo, abre o espaço para que nós façamos o seu trabalho, e aí nós começamos a fazer da forma como nós queremos, aí tem problema. Né? Nós começamos a informar, a ensinar aquilo que não está na palavra de Deus, aí temos problemas. É o que aquele povo fazia. A questão que o Senhor está chamando o povo naquela ocasião, principalmente os sacerdotes, ou seja, aqueles que tinham conhecimento da palavra, que eles deveriam ensinar aquilo que era correto, aquilo que estava na lei, naquela ocasião. Né? E aí, hoje, nós temos a palavra de Deus. Nós erramos quando não buscamos, quando não conhecemos. Mas nós não somos, e isso é algo muito sério, né? Nós não temos a orientação de Deus de informar, de ensinar aquilo que não está na palavra de Deus. Ou seja, em contraposição à palavra de Deus. Né? Aquilo que está na palavra de Deus deve ser ensinado não por visão de valores ou por qualquer que seja a posição, né? E aí tem muitos que ensinam porque vão ganhar pessoas para perto dele. Não é assim que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos trabalhar com a palavra de Deus de uma forma séria, porque isso é muito sério. Né? Porque você pode estar encaminhando uma pessoa a tomar decisões inadequadas diante de Deus, por conta daquilo que você ensinar e que, na verdade, não está dentro da palavra de Deus. Isso é muito sério. Né? Então, o Senhor estava chamando a atenção daquele povo para isso. Terceiro ponto, Deus repreende Israel por ter rompido o concerto dos pais. Rompido o conceito dos pais. E aí está escrito lá no capítulo 2, a partir do versículo 10 até o versículo 16. Depois os irmãos dão uma olhadinha. Nós não vamos ler aqui, tá? Em quarto ponto, Deus relembra a Israel a certeza do castigo divino por causa dos pecados contra o concerto. Deus então chama aquele povo e relembra eles. Por que eles estão vivendo atualmente nessa situação? E por que eles passaram por tantas lutas? Os antepassados dele, aquele pessoal que estava lá no cativeiro. Por que eles passaram por isso? Né? E aí Deus diz, é por conta dessa situação que vocês estão vivendo. Eles foram. E aí o Senhor diz, não tenham dúvida de que eu sou o mesmo Deus. Né? Eu não mudo. E aí, irmãos, o Senhor até a eternidade, de eternidade em eternidade, Ele é Deus.
ele não abre espaço para dúvida, ou para concorrente, ou para que as coisas que ele declarou sejam desfeitas. De jeito nenhum. O Senhor não faz isso, né? Então, isso está escrito lá a partir do capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 6. Os irmãos depois podem dar uma lida. Em quinto ponto, aliás, no quinto ponto, Deus conclama toda a comunidade judaica, pós-exílica, ou seja, aquele povo que retornou, a arrepender-se, ou seja, estavam vivendo dias dúbios, nublados diante de Deus, então o Senhor chama-os a retornarem, né? Arrependam-se porque vocês ainda têm tempo, ainda tem, é isso que o Senhor está falando, né? Então, e a voltar-se para o Senhor, para que tornasse a receber as bênçãos do Senhor. Essas bênçãos estavam condicionadas, ou seja, aquele povo chegava no altar, pedia ao Senhor, pediam por conta deles mesmos, né? As necessidades deles. Nós falamos aqui muitas vezes, nós oferecemos sacrifícios ao Senhor, conforme Paulo fala, né? Capítulo 12 de Romanos, sacrifício vivo, agradável a Deus, né? Mas é um sacrifício agradável a Deus, não a mim, né? Quando você faz o sacrifício, diz, Senhor, eu estou sacrificando algo a ti. O Senhor não pediu, você está dizendo, eu quero fazer isso. Mas aí, muitas vezes, a gente faz isso em prol de algo que nos pertence, né? Em prol de que Deus vai fazer. O Senhor também aceita. Entretanto, depende da forma como você vai a Deus, né? O Senhor vai ter que realizar aquilo que eu faço, porque eu, por exemplo, eu dou aula aqui. Então, eu estou dando aula, o Senhor está me devendo, viu, Senhor? Olha, isso aqui é um sacrifício. Um exemplo, né? O evangelista Edinaldo trabalha lá na congregação e ele tem uma luta muito grande com as pessoas para poder trabalhar, para mostrar aquilo que o Senhor quem é o Senhor, a necessidade das pessoas se converterem, virem para Deus. E aí ele fica durante 10 anos. Mas aí ele chega em 10 anos, só uma pessoa se converteu. Ele diz, poxa, Senhor, assim não dá. Não está funcionando. Vou procurar o que fazer em outra, como diz o outro, vou buscar outra freguesia, né? Vou cantar em outra freguesia, né? É assim que muita gente faz. Espero que o evangelista Edinaldo não faça isso, abandone o barco, né? Porque muita gente hoje está abandonando o barco, né? Em prol de uma visão sua, né? Não, eu já paguei a minha salvação. O Senhor pagou com sua vida por mim, mas eu já dei. Olha, Senhor, durante 30 anos eu servi a Ti, então agora eu tenho direito. Grossa voz e tudo mais. Não tem direito coisa nenhuma. Você fez para Deus. O Senhor, evidentemente, irmãos, Ele não fica devendo nada a ninguém. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. Você é fiel ao Senhor, o Senhor, Ele assume responsabilidade sobre você. Agora, ande na presença do Senhor. O Senhor diz, ande na minha presença. Viva para mim. E aí, mesmo dentro das lutas, dos problemas, das dificuldades, do que se apresenta, aquilo que você entende que não está valendo nada, continua, porque Deus, Ele sabe, Ele te dirige. Se você está na presença dEle, faça então o melhor. E as consequências, o Senhor resolve. Faça o melhor de acordo com aquilo que Ele te orienta. Volto a dizer, Paulo, ele vivia nessa situação, né? E aí ele diz, eu aprendi, eu vivi. Quando ele escreve lá a última carta dele, qual foi a última carta de Paulo, irmãos? Segunda de Timóteo, né? Quando ele escreve, então, a Timóteo, carta de 2 Timóteo, ele está dizendo, olha, eu realizei o trabalho do Senhor. Aí ele não diz, mas eu imagino que ele
poderia dizer, ele já estava numa situação bem crítica, preso e chegando no final da sua vida, seria morto, logo a seguir. Aí ele diz, acabei a minha carreira, guardei a fé, agora eu estou somente me oferecendo como libação, como sacrifício a ti. Senhor, receba o meu sacrifício. Eu não vejo Paulo, evidentemente que ele teve algumas lutas, e muitos me abandonaram, a igreja me abandonou, muitos profetas tops me abandonaram, muitos dos meus auxiliares, aqueles que tinham galões, me abandonaram, mas eu estou aqui, A minha vida foi toda em prol de ti. Ele estava preso, ele não podia sair mais. Ele não sairia, ele iria morrer. Mas ele diz agora, Senhor, estou sendo entregue a ti. E eu sei que a coroa me está reservada para aquele dia em que o Senhor dos Exércitos, o justo juiz, me dará. E aí ele diz, sabe o que, irmãos? Que é algo tremendo. Não somente a mim, como também a todos os que amam a sua vinda, todos que fazem a sua vontade, todos que vivem também e que enfrentam essas lutas de muitas vezes quererem abandonar o Senhor por conta de visões. E muitos fazem isso hoje. Muitos estão deixando a obra do Senhor por conta de uma série de situações. Eu estava lendo esses dias sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Os irmãos se conhecem, Então, aqueles 3 moços, eles resolveram, então, seguir de acordo com a orientação do Senhor. E foi um momento de intensa liberalidade para Deus, quando eles colocam as suas vidas à disposição do Senhor. O rei Nabucodonosor disse, olha, todos se dobrarão diante da estátua que nós fizemos, e adorarão a ela. E aí, quando todo mundo se dobrou naquele grande dia de festa, e todo mundo estava lá, e os 3 ficaram de pé. E aí foi quando o cidadão mandou chamar ele, e disse, por que vocês não se dobraram? Não, porque nós não fazemos isso para outros deuses, nós temos o nosso Deus. Ele, não, mas eu sou o Deus de vocês, eu sou o rei, eu sou o imperador, eu mando. Ele disse, não, mas infelizmente nós não fazemos isso. E aí é quando ele disse, então, quem não fizer vai morrer. Aí eles dizem, fazer o quê? E aí é quando o cidadão manda aquecer 7 vezes mais a fornalha, Todo mundo conhece isso, Amém, meus irmãos? E aí dizem para ele, e agora, vocês vão adorar? Ele, não vamos. Então vocês serão lançados na fornalha e vão morrer, vão queimar. Ele disse, olha, o nosso Deus vai nos livrar dessa fornalha. Mas, mesmo que ele não livre, nós não vamos negar a ele. Irmãos, e era algo terrível. A Bíblia diz que quando aqueles cidadãos pegaram ele para levar lá na fornalha, eles foram mortos antes de chegar lá, queimados. E quando eles entram na fornalha, então, todo mundo estava vendo o fogo, e eles caminhando dentro do fogo, e tinha mais um com ele, e aí o imperador ele fica extasiado com aquilo. Então, irmãos, muitas vezes nós olhamos para as coisas que são visíveis. A palavra de Deus diz que a fé, lá em Hebreus capítulo 11, a fé é o que, irmãos? Alguém lembra? Como é? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Nós esperamos, sabemos que elas vão acontecer. Não vemos, mas nós cremos. Eu não vi Jesus, eu não estive, infelizmente eu não vi naquela época. Deus tinha um plano para a minha vida hoje. Eu não vejo o Senhor como pessoa aqui, mas eu sei que Ele está comigo. Então nós cremos pela fé. Então, irmãos, essa é a certeza que nós temos. O Senhor está conosco.
Hoje está muito difícil, porque as lutas se levantam, então não são como aquelas lutas de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas existem outras lutas, essas que nos afrontam todos os dias, que nós muitas vezes paramos para questionar a Deus. É isso, né? Senhor, por que eu tenho que ir domingo de manhã na escola bíblica? Você não tem que vir aqui de jeito nenhum. Mas o Senhor se agrada quando você vem, né? O salmista, Davi, ele diz, alegrei-me quando me disseram, o que, irmãos? Vamos à casa do Senhor. Oh, que bênção, o Senhor me deu esta chance, me deu esta oportunidade. Apesar de eu ter tantas coisas para resolver, né? E eu vou e não vou ficar lá somente esperando que tenha uma palavra bonita que eu gosto. Eu vou lá porque eu vou adorar a Deus. Eu vou estar na presença do Senhor, e não importa o que acontecer, eu vou adorar. E aí o Senhor se alegra disso, né? O Senhor entra, e aí não tem aquela questão de alguém dizer, pô, o culto, esse culto hoje não está legal, está xoxo, né? Eu acredito que seja você, né, que está nessas condições. Então abre o coração, deixa Deus falar. Não importa quem esteja pregando, quem esteja cantando, ou que tipo de louvor. Não, eu não gosto desse louvor porque não sei porquê e tal. Essa mensagem está me afetando o meu orgulho. Tem todas essas coisas, né? Eu estou trabalhando há 32 anos para o Senhor e não vejo resultado. Continua, irmãos. Continua, porque Deus te chamou para isso, né? Deus não disse para você, e se Ele disse, Ele vai cumprir. Mas Ele não disse que tem 1 milhão de membros hoje aqui nessa igreja. Não, de jeito nenhum. Ele não me disse isso. Porque se Ele me dissesse, iria cumprir, claro. Mas Ele disse que vai estar aqui até quando Ele quiser, né? Então, ponto final. Então, libere-se para o Senhor. A mensagem final refere-se ao memorial escrito diante de Deus a respeito daqueles que o temem e estimam o seu nome. Pode colocar aí, Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 13 até o versículo 18. 3, 13, a partir do 13. 3, 13. Isso. Alguém para ler? Amém. Então, é um memorial escrito que foi deixado para toda a posteridade, todo o povo, né? E nós, então, tomamos posse disso hoje, né? Tá certo, meus irmãos? O livro é encerrado com uma advertência, a promessa profética a respeito do futuro dia do Senhor, a partir do capítulo 4, versículo 1. Pode colocar aí, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 6, claro. Alguém pode ler?
Amém. No versículo 5, os irmãos perceberam que está escrito que ele enviará o profeta Elias. Coloca o versículo 5 lá. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá certo, irmãos? Esse profeta Elias, na verdade, ele estava falando sobre Jesus, tá? Que converterá os pais, aos filhos e tal, e antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. Esse terrível e grande dia do Senhor é o dia o início da grande tribulação, né? Do retorno do Senhor com a igreja, a seguir, quando termina aquele período, né? Que virá então, e o anticristo será morto e tal, toda essa questão, né? Mas essa é o fechamento. Aspectos básicos, de um modo simples, primeiro, direto e vigoroso, retrata vividamente o debate entre Deus e o seu povo, os aspectos desse livro, né? Ele trata dessa questão. O debate é levado a efeito na primeira pessoa do singular, ou seja, eu sou o Senhor e tal, né? Segundo ponto, dá destaque ao método de perguntas e respostas na apresentação da palavra profética, com nada menos do que 23 perguntas trocadas entre Deus e o povo, ou seja, tem 10 perguntas retóricas que aquele povo faz a Deus, mas a seguir tem 23 perguntas e respostas, quando o Senhor então começa a mostrar para eles o erro que eles têm, que eles estão realizando. E aí vem essas 23 perguntas e respostas, que são trocadas então entre Deus e o povo. Sugere-se que o método adotado por Malaquias pode ter se originado quando o profeta apresentou pela primeira vez suas mensagens nas ruas de Jerusalém, ou então no templo, né? As mensagens de Malaquias, elas foram apresentadas ao povo em ocasiões de festa também, né? Momentos que foram convocados e apresentados então a ele, entre talvez dentro do templo, ou então lá na praça de Jerusalém, na praça principal, né? Então, no terceiro ponto, a gente entende que Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, é seguido por 400 anos. Então, é quando entra o período chamado... qual o nome, irmãos? Oi? Silêncio de Deus. São 400 anos de silêncio profético, né? Não houve profecia. Tá certo, irmãos? São 400 anos que... Quase 400, entre 400 e 405 anos, que não houve profecia, a presença da profecia. A longa ausência profética terminaria no surgimento de João Batista, né, quando João vem anunciando aquele que viria, que seria o que Malaquias diz, lá no capítulo anterior, que nós vimos agora, né, versículo 5, que como Elias viria para trazer, ou seja, Jesus, está falando sobre Jesus, tá, irmãos? Então, João Batista aparece. Foi este o previsto por Malaquias como o antecessor do Messias. Coloca aí no capítulo 3, versículo 1, Malaquias, tá? Oi. Do Antigo Testamento, nós estamos lendo, o 39º, profeta, no caso, profeta literário, né? Tá certo? Que teve suas profecias colocadas no livro, tá? Tá certo? Peso da palavra, não, capítulo 3, tá? Versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui, ele estava falando enviar aquele que prepararia o caminho. A gente vê isso lá no início dos evangelhos, quando João Batista então vem, e ele diz, olha, o Cordeiro de Deus é esse que vem aí. Lá no capítulo 3 de Mateus,
ele fala sobre o batismo de Jesus, ele diz, eu estou aqui apresentando o Cordeiro de Deus. Olha, ele está chegando. Aí ele vê o Senhor Jesus, é quando ele chama então e batiza Jesus, tá? Então esse que viria a anunciar, tá vendo? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, João Batista. E de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais. Aí Jesus então vem então para as pessoas. Isso aqui é interessante, irmãos, porque aquele povo buscava um Messias, desde o princípio, quando era anunciado pelos profetas. Mas eles esperavam e continuam esperando até hoje ver o Messias, o Salvador do mundo. Jesus veio naquela ocasião, mas é quando João fala, né? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem, irmãos? Aos que creem no seu nome. Não é para todos, é só para alguns, porque nem todos creram. Todos que quiserem têm direito, mas quantos creram? Quantos creram nesta profecia, né? Quantos receberam? É difícil. Então, ele não veio para... Ele veio para todos, mas nem todos receberam, né? João capítulo 1, versículo 12. A expressão Senhor dos Exércitos ocorre 20 vezes neste livro, né? Ocorre 20 vezes a expressão Senhor dos Exércitos. Né? Em quinto lugar, em quinto ponto, destaca-se qual a profecia final que encerra a mensagem profética do Antigo Testamento. Aliás, não qual, não, que é um destaque. Encerra-se o período profético do Antigo Testamento, né? Prediz que Deus enviaria alguém como Elias, ou seja, não é Elias, é como Elias, para restaurar os pais piedosos em Sião, contrariando as tendências predominantes que levaram à destruição da família. Lá no capítulo, a partir do versículo 5 e 6 do capítulo 4, nós não vamos ler porque o nosso tempo acabou, mas aqui encerra-se então todo o Antigo Testamento. Nós aqui não estudamos todos os livros. Amém, meus irmãos? Nós vamos passar a estudar. Nós gostaríamos de entrar no Novo Testamento, porque tem coisa muito boa. Amém, meus irmãos? Mas nós não concluímos ainda o Antigo Testamento por conta de tempo, né? De falta de tempo, de oportunidades, que é muita coisa. A gente não pode sair atropelando e não entender nada. Mas nós vamos entrar na próxima aula, irmãos, no livro de Jó, tá certo? Que aí a gente retoma a nossa, a continuidade daquilo que nós vimos fazendo. Nós paramos, entramos no livro de Ageu, Zacarias, porque era uma sequência do trabalho que foi feito depois do o povo que voltou do exílio e tal, né? Então nós preferimos fazer trabalhar dessa forma. Então nós vamos entrar no livro de Jó e a partir de então, depois, no livro de Salmos. Mas hoje, então, nós só vamos dar uma informação rápida aqui sobre o livro de Jó. Oi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação sobre isso? Não? O livro de Jó ele tem 42 capítulos e 1070 versículos, tá? 42 capítulos e é lindo este livro. Ele é um livro poético e profético, e também tem ensinamentos científicos. Né? É quando, por exemplo, muitos estudam sobre as cabras monteses, né? Lá no capítulo 38 de Jó está escrito isso aí, né? As cabras monteses, elas, nunca ninguém conseguiu ver o momento em que elas dão a luz aos seus filhotes. Já foram feitos diversos estudos para perceber, e elas escondem. O Senhor fala sobre isso, fala sobre rinocerontes, sobre os cavalos, sobre uma série de animais, coisa extraordinária, é muito, muito interessante. Mas Jó, o autor é desconhecido, a data possivelmente é o primeiro livro que foi escrito, né? E possivelmente foi escrito por Moisés.
E cremos, evidentemente, que foi escrito por revelação divina, assim como o livro de Gênesis, porque Moisés escreveu o livro de Gênesis, mas ele não estava lá, não participou de nada do livro de Gênesis, né? Mas ele escreveu por revelação de Deus, né? Eu creio que o livro de Jó, eu creio, né? E muitas pessoas creem que o livro de Jó foi escrito por Moisés, o primeiro livro da Bíblia, ou seja, o mais antigo, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, tá, irmão? No tempo de Abraão, né? Eu acredito, pelo que nós estudamos, né, no livro de Jó, pelo aquilo que é informado sobre a situação das cidades e tal, dos locais onde eles estavam, e também a cultura, é que ele viveu no tempo próximo, que foi próximo, contemporâneo de Abraão, né? Foi mais ou menos nessa data em que ele viveu. Então, o tema desse livro é fidelidade a Deus, que está no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5. O livro de Jó, conforme as evidências, assuntos locais, usos e costumes, transações comerciais, sugerem ser este o livro mais antigo da Bíblia. Não se pode afirmar quem foi seu autor, porém, há algumas indicações que pode ter sido Moisés. Porém, são só especulações. O fato é que sua data em que Jó viveu foi próximo de Abraão, talvez contemporâneo, né? Certamente muitos dos escritos foram realizados através da inspiração de Deus, assim como o livro de Gênesis. O livro nos leva a entender que seja um dos livros sapienciais, ou seja, que trabalham com os seres humanos, que trabalham com as informações, também informações científicas, porque trata profundamente dos relevantes assuntos universais da humanidade. Também é considerado poético por conta da forma como ele é escrito, né? É bem interessante, em algumas partes a gente vê perfeitamente poesias, né? Como uma forma literária de ser escrito. Tá bom, irmãos? Mas nós vamos deixar essa parte para a próxima aula.